será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só amor, só amor, só amor, só amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só amor, só amor, só amor, só amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Obrigada, Ramonzito. De nada. Meu nome é Marisete e sejam todos bem-vindos. Primeiramente, informamos que todas as atividades do Segal estão contidas lá no nosso site, segal.org.br. É só acessar lá. Tem tratamento espiritual, tem tudo que vocês acharem que existe, mais um pouquinho, tá? Precisamos também sempre de voluntários, então fiquem à vontade. Bom, vou passar para a escala de hoje, que a harmonização é o nosso querido Ramon, que está iniciando conosco hoje, e que agora é para sempre, né? Contrato assinado. A leitura do Evangelho, quem fará é a Rosa, o capítulo 6, prece inicial Ana Maria, a palestrante é a Cíntia da FEEGO. Cíntia, é um prazer te conhecer, eu ainda não te conhecia, mas aí se você quiser discorrer sobre o que você faz um pouquinho na FEEGO, é só falar, tá? Sobre o Cristo Consolador. Passe a prece final ao nosso amigo Volney. Ramonzinho, antes de iniciar, você pode cantar mais uma musiquinha, por favor? Sim, claro. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a
a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Capítulo 6, o Cristo Consolador, Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, buscando a presença de Jesus entre nós. E frente a Ele, vamos dizer: obrigada, Jesus, por tantas bênçãos recebidas. Obrigada pela oportunidade do hoje. Obrigada, Senhor, por tudo que nos tem concedido. E queremos te rogar que nos auxilie cada vez mais, que nos guie cada vez mais no caminho do aprendizado do teu Evangelho, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a servir ao nosso próximo. Que vós, Senhor, é aquele que nos consola, aquele que nos ilumina, que ilumina nossa vida, nossa mente, nossos corações, nos dando sempre a chance de caminharmos e de aprendermos aquilo que tem mostrado no teu Evangelho de luz. Obrigada, Mestre, mais uma vez, por tudo que nos tem concedido e por estarmos aqui nesse momento, com os nossos pensamentos elevados, vibrando muito amor
uns pelos outros, e principalmente por aqueles que neste momento passam por grandes necessidades e aflições. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que prece maravilhosa. Muito obrigada, Ana Maria. Cíntia, minha querida, seja bem-vinda. E é com você, tá bom? Tá muito bem, muito obrigada, Marisete, a todos os amigos do Segal. Já tive a oportunidade de vir à casa 2 vezes, essa é a 3ª vez. Sempre sou muito bem-vinda, muito acolhida por todos, e é muito feliz de estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre o Cristo Consolador, e a gente tem falado tanto de Jesus, né? Nós vamos falar hoje sobre o Cristo Consolador, todo o capítulo 6 do Evangelho. E se nós fôssemos falar sobre ele detalhadamente, como merece todo o capítulo, nós ficaríamos aqui uma semana inteira falando sobre isso. Mas nós reservamos os itens, principalmente os itens 3 e 4, por causa do momento que nós estamos vivendo, por causa do entendimento que nós precisamos fazer acerca dessa mensagem de Jesus para a estrutura que nós estamos combatendo na nossa sociedade, dentro de nós mesmos, para que cheguemos a essa fase de regeneração tão desejada. E nós sabemos que Jesus, nos momentos que chegavam perto da sua provação final, que era o momento da crucificação, teve um momento de intimidade com seus discípulos, aqueles mais chegados dele mesmo, que foi a última ceia. E eles conversaram sobre muitos assuntos, Jesus aproveitou para falar sobre coisas que ele nunca havia falado, inclusive para levantar a questão de que entre todos aqueles que estavam ali, seus mais queridos, um deles iria traí-lo. Essa história, depois se vocês quiserem conferir, está lá no livro Boa Nova, e se chama A Última Ceia. É uma história muito bonita, nós vamos resumir aqui bastante para chegar ao nosso objetivo. Então os discípulos logo ficaram alvoroçados, como alguém vai trair o Senhor? Nós aqui o acompanhamos, vimos tudo que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor disse que era preciso que viesse o escândalo, mas o escândalo vai surgir exatamente de dentro de nós. Jesus olhou bastante nos olhos dos seus discípulos, como ele fazia sempre. Eram irmãos, companheiros de jornada, mas que ele abraçava e acolhia como filhos do coração. E pediu que eles mantivessem serenidade e confiança, e disse aquelas célebres palavras: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. No meio daquela euforia toda que estava ali, daquela ansiedade e expectativa que foi gerada naquele momento com aquelas palavras, já essa fala de Jesus já encaminhava um processo de serenidade nos corações, mas ainda deixou bastante expectativa. E nessa inquirição, o que Jesus queria dizer? Que durante esse período em que ele se ausentaria fisicamente da terra, haveria muito trabalho a ser realizado. Algumas coisas ficariam esquecidas, mas que outras precisariam ser relembradas. E aí a gente se questiona, né? O que será que eles esqueceram ou que esqueceriam? O que será que precisaria ser relembrado? O que será que precisaria ainda ser revelado? Depois da vinda de Jesus, o mundo começou um processo de transformação, como já vinha começando. Se nós dividirmos a humanidade em 3 fases, na questão do desenvolvimento espiritual, nós vamos ver lá com Moisés a primeira revelação, onde a humanidade vivia num processo de ritual, num processo de materialismo muito grande. Moisés veio com a primeira revelação falar de Deus, dizer quem era Deus, o que era Deus na vida de cada um, que era o Pai de todos nós, o Criador de todas as coisas, e veio tirar do coração do homem aquele sentimento inato que cada um de nós trouxe, porque somos parte da centelha divina. Cada um de nós foi criado à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, esse sentimento de paternidade, de pertencimento a essa criação, nós já trazemos dentro de nós.
Mas Moisés precisou relembrar ao homem que vinha do seu primitivismo, já estava alcançando um pouco mais de conhecimento, de que existia um Deus, sim, um Pai que nos criou a todos. Mas para o povo daquela época, era um Deus ainda muito feroz, muito valente, era um Deus que corrigia, e corrigia com força, era um Deus que era respeitado mais pelo medo do que pela exata compreensão. E aí nós chegamos na época de Jesus, na segunda revelação, quando ele disse que não viria descumprir a lei, mas ele veio mostrar um Deus de amor. Aquele Deus que acolhe, aquele Deus que perdoa, aquele Deus que oferece oportunidades e que continuava sendo Pai de todos nós, que continuava sendo o Criador de todas as coisas, mas era a parte que se desenvolvia dentro de nós, depois de uma rusticidade, de uma brutalidade própria do espírito primitivo, aquele novo espírito que nascia ali, com mais compreensão, já era capaz de entender e aceitar em seu coração aquele Deus que amava e não punia, que corrigia, mas não batia, não agredia, e que acolhia a todos, os bons, os maus, os certos, os equivocados, enfim, todos aqueles que estivessem na Terra ou em qualquer parte do universo criado por ele. Muito bem, mas Jesus prometeu, como segunda revelação, prometeu que ainda viria uma nova etapa. Porque os homens, como aconteceu de Moisés até Jesus, se esqueceriam de algumas coisas, precisariam ser relembrados delas. Então, o homem se desenvolveu ao longo desses quase 2000 anos entre Jesus e o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, vivenciando grandes conquistas tecnológicas, conhecimento científico que foi sendo absorvido, coisas descobertas, desenvolvimento da sociedade, apesar de ter passado por uma era, por uma época de muito sofrimento e conhecida como a Idade das Trevas, onde o conhecimento não era dirigido a todos, mas a própria inteligência do homem foi fazendo com que ele desenvolvesse esse conhecimento até chegar ao ponto em que ele poderia receber esse Consolador prometido. Porque então, devido aos grandes sofrimentos que foram impostos à humanidade, pelo poderio religioso, né, pela falta de conhecimento, ele vinha de uma fase muito amarga. Então, ele começou a se desenvolver cientificamente e abandonar Deus. Porque se Deus havia sido cultivado de uma forma tão absolutista até então, como cultivar no coração um sentimento em relação a ele que pudesse colocá-lo à frente e não à margem dos acontecimentos? Que pudesse colocá-lo sempre como aquele que acolhe, que é paterno, que instrui, que corrige, que ama. Como aceitar esse Deus que estava sendo usado como um instrumento de punição, que estava dividindo os povos pela sua forma de encarar a religiosidade e a espiritualidade? Então, exatamente isso que o Consolador prometido veio relembrar, aquele sentimento que o homem havia esquecido, aquele sentimento de amor ao próximo, porque estava lá nos 10 mandamentos, desde a primeira revelação: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus enfatizou isso não só falando, mas principalmente fazendo. E desde então, desde Moisés, passando por Jesus, o homem vai esquecendo esses conceitos, porque ainda cultiva dentro de si grande egoísmo. Mas esse Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece, que é exatamente aquela semente de amor, aquele ímpeto de generosidade, de boa vontade, que o mundo havia desconhecido e que haveria de continuar desconhecendo e colocando à margem de sua vida. E Jesus continua dizendo: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, era exatamente isso que a doutrina espírita vinha, como Jesus não destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, só que descortinando um horizonte para o qual o homem já estava preparado, porque já havia se desenvolvido cientificamente, já havia se desenvolvido filosoficamente para poder pensar e refletir sobre esses aspectos. Então, ele já estava ali pronto
para receber esse conhecimento. Mas nós vamos voltar ao tempo. Vamos voltar ao tempo para compreender uma frase que existe aí nesse item 4 do Evangelho. Nós sabemos que pouco antes de vir para Jerusalém e passar toda aquela semana de conflitos, de preparação para o seu retorno à pátria espiritual, Jesus sempre se reunia com os apóstolos ao final da tarde, com seus seguidores, e ele gostava muito de meditar à beira do lago de Genezaré, onde ele caminhava, gostava de caminhar, que foi o local onde ele, pela primeira vez, encontrou com seus discípulos e os foi convidando para caminhar com ele. E ali, pensativo, ele se sentou sobre uma pedra, e quando ele fazia isso, as pessoas que o acompanhavam sabiam que ele iria dizer alguma coisa, então todos se aproximaram para ouvir o que ele tinha dito, né? E Jesus falou muitas coisas e começou a contar a parábola do semeador. E contando a parábola do semeador, ao terminar, em que ele foi explicando tudo que havia de interessante ali naquela história, perguntaram a ele, mas por que vós vos falais por parábolas? E está aí no item 4, a resposta de Jesus. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. O que significa isso? Significa que aqueles que andavam ao seu lado, que conversavam com ele, os apóstolos mais próximos dele, a quem ele confiava muito conhecimento, já sabiam discernir o âmago da mensagem, já sabiam discernir, já tinham entendimento para isso, tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas existem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem? Vamos mostrar aqui uma imagem para a gente poder fazer essa avaliação. Olha só, essa imagem é uma ilusão de ótica. Cada um vai enxergar, vai ver isso daqui à primeira vista, naquilo que chama mais a atenção, que é exatamente a parte que brilha mais na imagem. Um cachorro, um coelho e um gato. Mas se nós apurarmos bem os nossos olhos, nós vamos conseguir ver além daquilo que a primeira aparência nos mostrou. Nós vamos enxergar algo a mais. Ali onde tem o cachorro, nós vamos ver um casal e uma criança. Ali onde tem o coelho, nós vamos ver um casal de adolescentes. E ali onde tem o gato, nós vamos ver um casal mais maduro. Está aqui a diferença entre os ouvidos que ouvem e os olhos que veem. Porque ver é uma função fisiológica. Nós abrimos os nossos olhos e nos deparamos com tudo que está ao redor de nós. Mas será que nós enxergamos as particularidades? Quando a gente bate uma foto, ou que a gente tira uma foto com o celular hoje em dia, a gente quer logo ver o efeito ver. Mas depois, quando a gente vê mais essas fotos, mais vezes, a gente pega para ver, nós vamos descobrir particularidades na foto que à primeira vista não apareciam. Então, nas nossas vidas, nós vivemos assim. À primeira vista, vem a parábola das circunstâncias e das situações que nós vivemos. Mas é preciso uma segunda, uma terceira, uma quarta vista em cima daquilo que a aparência visual apenas fisiológica nos traz. Enxergar é mais cognitivo, ou seja, vem mais do conhecimento, da reflexão. Ver é uma característica de cada um. Olha só, o deficiente visual, ele não vê fisiologicamente, mas ele enxerga. Ele enxerga com as mãos e é capaz de tirar detalhes, muitas vezes, daquele objeto ou da pessoa que ele toca, com riqueza de detalhes, porque a sensibilidade dele está aflorada. Quem já teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, lá no Jardim Sensorial, que tem lá no Jardim Botânico, é capaz de entender isso, porque lá a gente coloca uma venda e sai pegando nas coisas, nas pedras, nas esculturas, nas flores, sentindo perfume. Então há uma diferença enorme entre o que a nossa vista vê à primeira vista e o que a nossa sensibilidade é capaz de captar pela observação mais profunda. Então era isso que Jesus queria nos dizer, que aqueles que podem ver e enxergar, ouvir e escutar, são bem-aventurados, porque são aqueles que saem da superfície, são aqueles que começam a se encaminhar exatamente para o processo de autoconhecimento, que é tão ensinado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. E há uma outra passagem de Jesus que também nos conta disso, que é a história do caminho de Emaús. Não sei se todos vocês conhecem, mas foi logo após a crucificação de Jesus.
Os apóstolos estavam com medo das perseguições, porque estavam procurando aqueles que seguiam Jesus, e se fecharam dentro de uma casa. Dentro daquela casa havia muita discussão, sai, não sai, vai, não vai, e o corpo de Jesus, o que vão fazer com ele? Vão desaparecer, vai dizer que ele nunca passou aqui pela terra. E aí nós sabemos que Madalena, acompanhada de Maria e mais uma outra mulher, foi até o túmulo, tem aquela passagem toda. Mas existe essa passagem do caminho de Emaús que é muito significativa, em que Cleófas e sua mulher saem dali e vão embora para Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Andava-se a pé naquela época, quem não tinha um cavalo, um burrico, uma carroça, andava a pé mesmo. Era assim que as pessoas caminhavam, todos eram andarilhos, não é? E na passagem de Lucas, ele não especifica quem acompanhava Cleófas, mas historiadores, teólogos que estudaram outros documentos afirmavam que ele pegou a sua mulher, Maria de Cleófas, e foi na direção de Emaús com medo de ser encontrado ali, preso, qualquer coisa desse tipo. E eles iam cabisbaixos, falando baixinho, conversando sobre os últimos acontecimentos, sobre tudo que aconteceu com Jesus, até que no caminho surge um andarilho. E ele vem caminhando lentamente até alcançar os dois. E pergunta, mas por que vocês estão tão tristes, cabisbaixos, falando tão baixo, andando devagar? Para onde vocês vão? Eles explicaram que estavam saindo de Jerusalém e a Emaús e se surpreenderam, dizendo a ele, mas acho que você então é o único que não sabe o que tem acontecido nessas paragens aqui ultimamente. Você não sabe o que aconteceu com o Messias? Você sabe quem é o Messias? Aí o peregrino disse, não, me conte quem é ele e o que aconteceu. E eles passaram a relatar quem era Jesus, o que ele havia feito, como foi a sua passagem, a sua curta passagem sobre a terra, e os últimos acontecimentos e por que eles estavam indo a Emaús. E essa conversa foi perdurando durante toda a caminhada, muita coisa para contar. O dia já estava, já estava começando a escurecer, né, já a noitinha já estava chegando, eles chegaram a uma estalagem que havia próxima a Emaús, e iam se hospedar ali, porque à noite era perigoso andar na estrada. E o peregrino ia continuar a caminhada, mas eles o convidaram para ficar. Está de noite, nós vamos pernoitar aqui, o senhor não quer vir conosco, sentar-se conosco, tomar uma refeição? E ele aceitou o convite. Entraram na estalagem, pegaram uma mesa, fizeram um asseio, né, rápido, por causa da poeira da estrada, chamaram o dono da estalagem, da pousada, e pediram a refeição normal daquela época, eram frutas secas, aquele pão ázimo, leite ou um vinho, que era o que eles costumavam tomar. E estavam sentados ali comendo, mas de repente, o peregrino, que estava sentado entre eles, tomou o pão entre suas mãos, dividiu e distribuiu, de uma maneira muito peculiar que os discípulos de Jesus estavam acostumados a ver todos os dias no final da tarde. E quando eles viram aquela atitude tão peculiar, tão singular, eles levantaram os olhos aí sim para observar quem era que estava sentado com eles. Porque até então eles iam conversando com o forasteiro e nem se ocuparam de ver mais profundamente quem era que estava ao lado deles. Estavam cabisbaixos, continuavam cabisbaixos. Mas ali, naquele momento, aquela ação fez com que eles observassem quem estava ali. E Cleófas diz, mestre, é o Senhor? Ele distribuiu os pães, desejou paz e foi embora. Então, essa passagem, ela nos adverte justamente para isso. Há tantas coisas acontecendo ao nosso redor, tantas bênçãos que nos visitam, tantas coisas que acontecem, e nós estamos, muitas vezes, ocupados em reclamar, em apontar a parte ruim. Estamos só vendo, sem aprofundar o nosso olhar, para observar e enxergar na profundidade as circunstâncias que nos visitam. Nesse capítulo 6, no item 4, logo após a passagem do Evangelho, num dos parágrafos, vem a seguinte orientação, que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E é exatamente isso que o Consolador prometido pode fazer e quer fazer por nós. Ele não está aqui, mais uma vez, para pregar conceitos que não vão nos acrescentar coisa alguma.
Ela está aqui justamente para nos dizer dessa bondade e desse amor que Jesus tem por nós, para nos dizer que ele nunca nos abandonará, tanto que mandará esse Consolador prometido, que no momento de grande descrença e indiferença da humanidade, surgiu para despertar no homem o seu valor pessoal como entidade e criatura, criada à imagem e semelhança de Deus. E veio mais ainda, depois de um longo tempo de sofrimento, no momento em que a humanidade estava despertando, dizer ao homem que não se abstivesse de buscá-lo quanto mais necessitasse, quanto mais precisasse daquelas palavras. No começo do capítulo, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E quando vem o Consolador prometido, ele vem nos falar da reencarnação, ele vem nos falar da lei de causa e efeito, da justiça das aflições, que é uma das leis naturais. Ele vem esclarecer o nosso espírito para que nós passemos da visão superficial das nossas existências para enxergar profundamente o porquê da nossa vida. Quando chega de manhã cedo, que a gente levanta, e primeira pessoa que passa por nós, a gente cumprimenta, bom dia, a gente às vezes fala sem nem olhar no olhar da pessoa. Muitas vezes aquela pessoa levantou antes da gente, preparou um café da manhã para a gente, ou já está cuidando de alguma coisa para nos trazer o conforto. A gente chega no trabalho, bom dia, bom dia, bom dia, entra, senta na mesa e nem olha em volta. São pessoas que estão convivendo ali. Muitas vezes a bagagem que nós trazemos no nosso coração, ou o ouvido paciente, é suficiente para tirar a aflição de alguém. No momento em que nós vivemos, em que há muito sofrimento na Terra, em que há muita dificuldade, em alguns corações, a total ausência de esperança. Aquilo que o Consolador já plantou no nosso coração pode ser distribuído. E podemos ser nós, a extensão dos braços que nos abraçam, como Jesus, para ajudar e aliviar o fardo das aflições daqueles que estão sobrecarregados. Porque Deus se manifesta às criaturas através das próprias criaturas. Então, se estamos em algum lugar com determinada tarefa, realizando alguma coisa, vivendo a nossa vida, não estamos ali por simples capricho da natureza, ou porque tínhamos que cumprir um tempo e realizar um papel definido. O nosso principal objetivo, a nossa meta, a nossa maior obrigação, o nosso maior dever, o nosso maior direito é um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós sabemos nos amar e o que é bom para nós, como nós vamos distribuir isso para os outros? Como não vamos contaminar as pessoas com a nossa alegria de viver, mesmo em meio a dificuldades, com a certeza e a fé que nós temos, que tudo está certo e que em algum momento, fim do aprendizado, novas situações melhores e mais felizes vão surgir? Que nós não estamos por acaso aqui na Terra e nem viemos a passeio, mas que há um propósito maior delineado por nós mesmos, em combinação e planejamento com os nossos mentores espirituais, para que pudéssemos realizar aqui na Terra o compromisso que nós assumimos diante da eternidade. No próximo item do capítulo 6, o Espírito de verdade, que é aquele que virá trazendo o Consolador, e já veio e está entre nós. Logo no início diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Que frase, que parágrafo. Vamos prestar atenção no que ele nos diz. Ele nos disse isso há mais de 2000 anos atrás, e nós continuamos desde Moisés repetindo os mesmos erros, não é? Precisando ser relembrados daquilo que nós esquecemos.
precisando aprofundar o conhecimento que nos faz melhores, para não continuarmos incorrendo nos mesmos deslizes, misturando a utopia com a verdade, porque a verdade é uma só, seja o seu andar se ensina ou não. Podemos viver e devemos viver na terra como vive o homem da terra, pois se estamos aqui submetidos às injunções do corpo carnal, com as necessidades do trabalho, da manutenção, da sobrevivência, mas não podemos perder de vista jamais que somos um espírito em processo de burilamento. Nós somos uma pedra rara que está passando pelo buril da dor para brilharmos cada vez mais. E isso não é uma apologia do sofrimento. Isso é um entendimento de que o processo arrepende, expia, repara. Está na sua fase de reparação. A não ser em situações tão críticas de pessoas que renascem com grandes deficiências, grande debilidade, com grandes problemas que não são tratáveis ou não são solucionáveis numa encarnação e que vão ter que conviver com aquela dificuldade a vida inteira e aí estarão expiando. A maioria de nós está aqui, já está com a oportunidade de reparar, de fazer aquilo que não fez, de distribuir aquilo que recebeu tanto. Porque há séculos, séculos, milênios, a gente vem escutando a mesma mensagem. O Espírito de Verdade continua dizendo: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Ora, cada um de nós tem o seu anjo protetor, tem o seu espírito guardião, aquele que por amor e com a permissão de Deus nos acompanha incansavelmente. E naqueles momentos em que nós saímos da superficialidade e nos permitimos aprofundar o nosso entendimento, ele aproveita para nos sussurrar as mensagens de incentivo, de amor, de confiança, para nos ajudar a trilhar essa caminhada que é tão difícil. E logo no final da mensagem ainda, o Espírito de Verdade nos diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nós não podemos, dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, reclamar de nada. Não temos esse direito, porque muitos são os benefícios que esse conhecimento nos traz. Agora nós vamos sair por aí arrastando todas as pessoas para aquilo que nós já descobrimos? Não adiantam as nossas palavras vãs se o nosso exemplo não acompanha. Nós precisamos sim agir, abrir os braços, como já disse anteriormente, ser a extensão dos braços de Deus aqui na Terra, fazer alguma coisa pelo nosso próximo a partir de nós mesmos, porque a nossa melhoria, o nosso crescimento e o nosso entendimento alcança todos aqueles que convivem conosco. Na nossa casa espírita, dentro do nosso lar, no nosso trabalho que nos mantém a sobrevivência, nas obras de assistência social. Vamos meditar sobre todas essas oportunidades e não vamos nos esquecer nunca que tudo aquilo que mexe, que transtorna muitas vezes o nosso sentimento, é exatamente aquele trabalho que precisamos realizar para sermos melhores e estarmos de coração limpo em todas as tarefas que realizarmos. Para que cada lágrima que cair dos nossos olhos possa antes ser da emoção de descobrir a presença do Cristo Consolador em nossas vidas. E se eu posso desejar alguma coisa a todos vocês que estão aqui, às suas famílias, a todos aqueles que estão conosco ouvindo, é que o amor, a compaixão e a paz se derrame por toda a terra, em todos os lares, que são representados aqui por todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Eu agradeço demais o carinho, a paciência de todos vocês e a oportunidade de estar aqui. Uau, que banquete de luz e conhecimento que você nos passou agora. Eu fiquei aqui extasiada. O maior legado que o Cristo nos deixou foi a exemplificação, né? Muito obrigada, Cíntia, foi um prazer. Opa! Esteja sempre conosco, tá? Obrigada, muito obrigada. Marisete. Tchau, tchau. Tchau. Ramon, com você. Quanta luz neste ambiente,
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bonnie, encerramento é com você. Muito obrigada. Eu convido a todos para que nesse momento fechemos os nossos olhos suavemente. Procuremos uma posição confortável, tranquila. Vamos relaxar o nosso corpo físico. Fazer uma respiração profunda, pausada. Acerenar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entrar em sintonia com a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que trabalham nessa tarefa na noite de hoje. Sintamos nesse momento que os trabalhadores elevam as suas mãos sobre as nossas cabeças e, em movimentos rápidos, longitudinais, retiram de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa conduta, o nosso corpo físico nesse momento. Retiram o cansaço, a dor, as preocupações do dia a dia. Sintamos os nossos corpos leves, tranquilos, serenos. E agora, com movimentos bem vagarosos, espargem sobre nós os fluidos magnéticos que repõem as nossas energias, que curam as nossas doenças físicas, e renovam as nossas células, permitindo assim que possamos sentir nesse momento um bem-estar muito grande. Estamos renovados nesse instante, através desse tratamento e com as bênçãos do Mestre Jesus. Os nossos trabalhadores agora estendem suas mãos sobre as nossas águas e buscam na natureza, nas matas, nas florestas, os fluidos balsâmicos, curativos, regeneradores, e derramam sobre as nossas águas. Elas agora se transformam em medicamento para a cura das nossas dores, das nossas necessidades físicas e espirituais. E assim, meus irmãos, ao encerrarmos a nossa reunião de hoje, agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita do estudo, do esclarecimento que tivemos na noite de hoje. Que essa lição do Evangelho possa aprofundar o conhecimento do nosso espírito, para que possamos nos tornar melhores a cada dia da nossa jornada terrena. Que essa lição possa conduzir a cada um de nós aos caminhos de luz, para que as nossas metas reencarnatórias possam realmente ser cumpridas. E assim, meus irmãos, mais uma vez agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita, rogamos a Ele que continue conosco por toda a eternidade e permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja.